É isso aí, galera, tô de volta, aqui é Marcelo Silva e eu vou continuar os vídeos sobre grandes pintores brasileiros. E nessa Semana Internacional da Mulher, né, que vai ser o dia 8 agora, nada melhor do que falar de uma mulher que foi singular na arte brasileira moderna. Vamos falar de Tarsila do Amaral, a mulher do Abapuru. Isso mesmo, não deixe de conferir o conteúdo desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, ative as notificações aí com o sininho para não perder mais nenhum vídeo dessa série, hein? Segue a vinheta! Tarsila foi uma pintora da sua terra e de seu tempo. Tornou-se artista apenas na idade adulta. Ela não participou da Semana de 22 de Maio, que é a Semana da Arte Moderna, porém ela conheceu os modernistas alguns meses depois do evento. Mas ela concretizou nas artes plásticas, na década de 20, a demanda formulada pelo grupo modernista, que era a criação independente, diferente dos padrões acadêmicos da época. Eu gosto de explicar a questão dos modernistas para os meus alunos da seguinte forma. Desse lado eu tenho os conservadores e desse lado eu tenho os modernistas. Os conservadores, eles gostavam muito de fazer desenhos padronizados, aquela coisa certinha, que todo mundo fazia e que não fugia do padrão que eles aprenderam na arte acadêmica. Por outro lado, os modernistas adoravam inovar. Então eles pegavam aquela arte dos conservadores e inovava, trazendo uma arte, né, fazendo com o estilo que eles aprenderam na Europa. É como se fosse aqui o estilo tradicional com o impressionismo trazido da Europa. Eles entendem muito bem quando eu falo assim, tá? Continuando a falar de Tarsila do Amaral, eu gosto de traçar aqui a linha cronológica dos artistas, né, dos artistas brasileiros, desde o nascimento até o ano da sua morte. Então vamos falar da linha cronológica de Tarsila do Amaral. 1886, isso mesmo, 1886 foi o ano em que Tarsila do Amaral nasceu. Filha de José Stanislau do Amaral e Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro em Raffard, à época um distrito da cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Então de 1886 a 1906, Tarsila nasceu e viveu na fazenda da família em Capivari e Monte Serrat, que hoje é Itupeva. Muda-se para São Paulo em 1898 e estuda no Colégio Sion em 1901 a 1902. No fim do ano ingressa no Colégio Sacré-Cœur de Barcelona, Espanha. Lá tem sua primeira experiência com a pintura, retorna ao Brasil em 1904, casa-se e reside na fazenda de São Bernardo, mudando-se posteriormente para a Fazenda Sertão. 2 anos depois, nasce sua filha Dulce. Então nós paramos em 1906 e pulamos para lá para 1913. Nós vamos falar de 1913 até 1920. Separada do marido, ela muda-se para São Paulo em 1913. Em 1916, estuda modelagem com Wilhelm Zadig e Oreste Mantovani. Entre 1917 e 1919, tem aulas de desenho com Pedro Alexandrino e nesse período conhece Anita Malfatti. Em 1920, estuda com o pintor George Elpons e em junho deste mesmo ano, parte para Paris, ingressando na Académie Julian e no ateliê de Émile Renard. Em 1922 e 23, ela viaja pela Espanha e pela Inglaterra, logo após retorna para o Brasil e então conhece o grupo de modernistas por intermédio de sua amiga Anita Malfatti. No fim do ano segue para Paris, onde fixa residência com o namorado Oswald de Andrade e em 1923 estuda com os cubistas André Lotz, Albert Gleizes e Fernand Laguerre e volta ao Brasil em dezembro. De 1924 a 1926 tem início a fase chamada Pau-Brasil, que é destinada à temática brasileira. Empreende viagem ao Rio de Janeiro no Carnaval de 1924 e às cidades históricas de Minas Gerais. Em 1925 ilustra o livro de poemas Pau-Brasil de Oswald de Andrade. No ano seguinte viaja com o poeta pela Europa e pelo Oriente Médio, realiza sua primeira exposição individual em Paris e casa-se com Oswald de Andrade em São Paulo de vez. Dessa vez ela casou, estavam morando juntos, mas dessa vez resolveram casar de vez. 1927 a 1931, ela reside em grande parte do ano na fazenda Santa Helena do Alto. Em 1928 pinta o Abapuru, que origina o movimento antropofágico e realiza a segunda exposição em Paris, que inclui obras da fase antropofágica. A primeira exposição no Brasil ocorre em 1929, no Rio de Janeiro. Separa-se de Oswald em 1930,
No ano seguinte, visita a União Soviética com Osório César, seu namorado, permanecendo em Paris por alguns meses. 1933 a 1949. Em 1933, ela inaugura a fase social de sua pintura. A artista conhece o escritor Luiz Martins, com quem passa a conviver. Começa a escrever regularmente na imprensa em 1934, muda-se para o Rio de Janeiro em 1935 e retorna a São Paulo 3 anos depois. Expõe em coletivas em Belo Horizonte, Montevidéu e Santiago do Chile, 1950 a 1963. Em 1950, ela realiza a mostra chamada Retrospectiva no Museu de Arte Moderna e logo após participa da primeira Bienal de São Paulo, conquistando o prêmio Aquisição. Em 1954, pinta o painel Procissão do Santíssimo, a convite da Comissão do 4º Centenário de São Paulo, e em 1963 apresenta Sala Especial na 7ª Bienal Internacional de São Paulo. Um ano depois integra a 32ª Bienal de Veneza e em 1969 realiza-se a mostra retrospectiva Tarsila, 50 anos de pintura. 1973. No dia 17 de janeiro de 1973, Tarsila faleceu em São Paulo e a arte perdeu uma grande artista, uma grande pintora, uma grande representante da arte brasileira. Então, nessa Semana Internacional da Mulher, que vai ser dia 8, né? Eu poderia estar falando aqui de várias mulheres artistas. Nós temos várias pintoras, várias artistas modernas, nós temos artistas da performance, artistas plásticas, nós temos, né, cantoras, atrizes, temos muitas representantes do sexo feminino. E essa semana nós estamos fazendo jus a essas mulheres que nos trazem alegria, nos trazem conforto e companheirismo. Então eu quero aí dar os parabéns a todas as mulheres nessa Semana Internacional da Mulher e dizer que eu queria estar falando de todas aqui. Mas eu separei a Tarsila do Amaral porque ela foi uma mulher forte, uma mulher determinada e sabendo da sua capacidade de modificar a arte no Brasil. Agora eu separei alguns quadros, algumas obras dela, então coincidentemente eu relacionei com o Dia da Mulher, peguei algumas obras onde ela pintou mulheres, né, fez representação do sexo feminino e vamos estar falando aqui agora desses quadros. Eu quero começar falando da Samaritana. A obra em questão é de um tempo em que Tarsila não havia estudado desenho. Só mais tarde, em 1917, viria a ter aulas com Pedro Alexandrino durante 1 ano e meio. Também não havia enfrentado problemas de escorço e detalhes anatômicos em sessões em pose com modelos vivos. Esses aspectos somados ao grande cuidado com que apresenta o modelado anatômico, as proporções da figura e a disposição dos braços da figura levam a crer que tenha decalcado a estampa original para dar início ao trabalho e marcar as zonas de cor. Tarsila aplicou a tinta de modo extremamente cuidadoso, com passagens suaves, atentas à luz e sombras, quase de forma monocromática, sem construir a cor. Em 1921 ela pintou o quadro Autorretrato com Vestido Laranja. Essa obra apresenta peculiaridades em relação a autorretratos posteriores de Tarsila, tanto em termos pictóricos como em relação à sua imagem pessoal. Apesar de ser já mulher madura, a pintora mostrou-se com atitude juvenil, fisionomia descontraída e sorridente. O tratamento da superfície é expressivo, as cores são delicadas, a posição do corpo e a torção do eixo implicam ocupação do espaço tridimensional. A pintura é feita com pinceladas livres e em camadas de tintas espessas. A cor é construída pela aplicação de pequenas manchas e traços de tonalidades complementares e de branco. A pincelada na região do vestido sugere a textura e a forma como a aplicação da cor branca é direcionada alude à maciez e ao brilho da seda. Em 1922 ela pintou o quadro Academia número 4. A obra é um estudo feito com traços rápidos com a intenção de capturar o momento. O modelo de costas constitui o foco da atenção, enfatizada pelo trabalho mais cuidadoso do pincel pela cor e pela luz. É ela que tem os contornos mais nítidos e maior definição corporal. A profundidade é construída pela disposição dos elementos em sequência: casaco, modelo, 3 filas de estudantes ao fundo e finalmente a parede. Eles mantêm entre si uma relação de escala correspondente à distância que os separa. Para enfatizar a profundidade, a pintora dispõe no primeiro plano, à direita, uma peça de vestiário pendurada na parede que equilibra com as figuras dos outros estudantes trabalhando à esquerda, esboçadas também em tons azulados. Em 1922 ela pinta A Negra.
A negra é evocação da infância de Tarsila, das babás e amas de leite que circulavam pela fazenda. Lembrança que a acompanhou pela vida, comprovada por foto em seu álbum de viagem de 1926 de uma senhora negra antiga empregada da família, com gesto semelhante à da figura pintada. É recordação de narrativas de sua infância sobre como antigas escravas costumavam atar pedras para distender os seios a fim de amamentar os filhos amarrados às costas sem interromper o trabalho. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado e curtido aí esse vídeo sobre Tarsila do Amaral, acompanhando aí a série Grandes Pintores Brasileiros. Espero que vocês me acompanhem no próximo vídeo, que vai estar muito legal, muito bacana você parar em um artista muito representativo aí na arte brasileira. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se gostou, curte, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e fui!